Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente amanheceu aqui com alguns pedidos para a gente falar um pouco sobre possibilidade de recurso para PCAL, né? Então, estou falando isso aqui antes de a banca liberar o resultado provisório da discursiva. Eu vou explicar como que isso se processa, o que que você pode pedir, o que que pode dar margem a recurso. Então, o vídeo ataca sempre esses pontos, tá? Primeiro, o de sempre. Como é que eu vou pensar se eu vou investir num recurso pago ou não? Isso depende de algumas variáveis, tá, gente? Então vamos pensar três situações. Esse camarada aqui, que passou no concurso, ele está aprovado, certo? Este aqui, que está quase passando, tá? Esse aqui que está bem reprovado, está bem longe mesmo. Vamos lá. Qual deles tem direito a recurso? Todos eles. Todos eles. Porém, a chance de a banca dar majorações muito volumosas de ponto, acima de um ponto em 2021, é muito pequena. Então, por exemplo, se você está precisando de 2 pontos, etc., só se a banca tiver errado muito, tá, gente? O que naturalmente é um pouco difícil de acontecer nesse tipo de prova de conhecimentos atuais, e depois eu vou explicar para vocês por quê. Então aqui é um pouco mais difícil, mas entenda até o final, fique até o final, porque de repente no cálculo da proporção da nota, você verifica, peraí, o examinador, tudo bem, avalia bem, mas na hora que ele foi fazer o cálculo, eu tô vendo que tá faltando para mim 1,67 ponto. Não, aí essa questão que você tem que avaliar, independente de ficar mandando prova, para nós somos professores, ficar avaliando isso para você. Você tem que aprender a avaliar isso, porque se você cair na mão de uma pessoa honesta, tudo bem. Mas se você cair a gente faz recurso sim, então as pessoas vão proceder, vão trabalhar, mas não querem saber se ali vai caber recurso ou não. Elas vão entregar porque você está entregando o texto para elas, tá bom? Então não estou aqui para dizer quem está errado e quem está certo. Eu estou quase passando, falta muito pouco. Poxa, eu fui desclassificado muito pouco, fui desclassificado por uma questão assim, menor que um ponto, não é? Então, olha a posição que você tá, posição provisória, a gente tem esses rankings provisórios, não é? Que você tem vários cursinhos. Então, isso é uma situação que a pessoa fala assim: ah, mas não, gente, não é mais. Eu lutei até agora, talvez eu precise lutar mais um pouco, tá? E talvez seja de uma forma profissional. Este daqui passou, mas ele passou numa posição não tão confortável assim, considerando o número de vagas. Passou muito na rabeirinha do concurso. Urgentemente, ele vai ter que tentar qualquer recurso. Qualquer um. E aqui nem se julga, vamos dizer assim, a ética do profissional que vai elaborar, porque muitas vezes acontece isso. A gente às vezes se depara com recurso, vou explicar para vocês, por exemplo, no concurso da CEC-DF, não é? Ou seja, o concurso da área fiscal do Distrito Federal, eu tinha 4 alunos com possibilidade de recurso. Na verdade, eu tinha 3. Um aluno, eu praticamente quase não tinha possibilidade de recurso, eu já tinha falado para ele. Só que ele estava numa situação, ele falou assim, não, eu vou fazer esse mesmo, porque eu estou numa situação vulnerável. Se alguém subir, eu corro o risco de descer na classificação. Porque isso acontece no Sebrasp, né? Quem já viu aqui alguns vídeos meus, teve gente até que comentou de baixo, olha, isso aconteceu comigo, infelizmente. E aí a gente fez recurso para uma situação muito vulnerável, me levando muito a sério a questão toda. E esse menino conseguiu exatamente alguns pontinhos na parte gramatical. Gente, ele conseguiu só 0,10 ponto, mas 0,10 ponto foi o suficiente no conjunto de volumes, né, que foram pedidos para que ele saísse daquela situação de vulnerabilidade e continuasse na briga. Então ele falou, olha, isso me permitiu subir uma casinha, mas eu não caí. Que era o mais importante para mim. Então eu considero que foi muito válido o recurso. Então a pessoa fala assim, pois vou pagar determinado valor por esse número. Isso aqui é sua carreira, pro resto da vida, basicamente é isso, tá? Então, quer dizer, essas duas figuras aqui são figuras que precisam pensar mesmo a sua situação, partir pro tudo ou nada, etc. Agora, esse aqui depende, né? Eu tô reprovado um pouquinho mais distante, depende da situação que eu vou encontrar. Bom, vamos pensar a questão dos recursos no Sebrasp para você entender cálculos, entender o que vale a pena, não é? Entrar nessa questão. Você tem que aprender você mesmo a fazer uma autoanálise para ficar mais fácil, porque na hora que, vamos dizer, existem professores que fazem uma análise preliminar. Então, na hora que eles falarem com você, você precisa enxergar a sua prova ali. Tá certo? Para você falar, não, eu concordo, eu discordo, eu concordo com essa parte, mas eu discordo dessa, etc. Então vamos lá. Aqui no item 1 é um item de alto valor. Né? Item 2, valor mediano, item 3, 4 pontos. Como é que o Sebrasp faz esse cálculo?
Pessoal, o Sebrasp, lá no padrão de resposta, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Existe essa parte aqui do padrão de resposta, são a parte dos quesitos avaliados. Lembrando que eu estou com padrão preliminar ainda, a banca ainda não liberou o padrão final. Porque ela costuma cancelar um desses quesitos. E quando ela cancela, aí quem perdeu uma quantidade de pontos robusta, tem que ficar de olho para ver se não conseguiria majorar. Por exemplo, eu pegar 8 pontos e dividir por 4, olha só, eu pego 8, divido por 4, né? Cada etapa que eu vou cumprindo aqui, eu tenho 2 pontos, tá certo? A banca, por exemplo, me deu 4 pontos, isso quer dizer que ela me situou na etapa 2. Ela disse que eu conceituei corretamente violência doméstica, mas eu não dei nenhum exemplo. E de repente eu dei exemplo e dei uma causa. Então eu subo aqui uma causa, certo? Seria isso. Mas vamos supor que a banca cortou, por pressão na fase de impugnação, ela cortou um desses itens. Aí você tem que pegar a sua prova, em vez de você entrar em desespero, pegar a sua prova com rapidez, lógico, porque o prazo do Sebrasp é um prazo muito dolorido, né? É um prazo difícil de trabalhar com recurso do Sebrasp por conta disso. Então o que acontece? Você tem que vir aqui, olhar a sua nota, aí de repente você viu que a banca havia dado 4 pontos, que ela contou 4 quesitos, mas na verdade ela acabou eliminando esse quesito aqui, não é? E deixou apenas 3. Você tem que refazer aqui o cálculo. Você vai dividir 8 por 3. Então, se ela havia, por exemplo, passado para você ali, não é? 4 pontos, quando você divide por 3, cada quesito desse passa a valer 2,67. Então, se você observar bem, a sua nota que era 4 deveria ser 5,33, tá? Dividindo agora por 3, porque você teria então alcançado uma casinha a mais, vamos supor assim, tá bom? Se ela dividir por 3, de repente você estava situado no quesito 3, alguma coisa assim. Então o que eu estou te chamando a atenção é que você vai ter que fazer essa redivisão quando a banca propuser, se ela eliminar um desses quesitos. Então eu vejo muita gente perde a oportunidade no recurso porque a pessoa não volta ao padrão final do recurso. Ela se vale do preliminar, ela olha a nota, ela entra em desespero, ela submete o recurso muitas vezes pensando que é um problema de conteúdo e muitas vezes é um problema de cálculo, meramente, e é o que mais dá recurso, gente. Assim, provido. É quando a banca erra o cálculo, aí a gente já sabe que é recurso provido mesmo, tá certo? Que aí não se discute matemática, não é? Então, essa é a questão. Naturalmente, é isso que eu estou ensinando vocês. Só que a banca não divide só pelo conjunto. Preste atenção aqui agora, isso é importante. Aqui, por exemplo, vou pegar ainda o quesito número 1. Né? Então, para conteúdo, são 2 pontos para cada etapa cumprida. Para conteúdo. Certo? Muito bem. Então, vamos supor que você chegou até o quesito 4. Você, então, está com 8 pontos no somatório de todos esses 2 pontos. Porém, a banca não te deu 8 pontos e você fica para morrer, porque você conceituou violência doméstica, você deu exemplo, você apresentou causas sociais e culturais, mas ela não te deu 8 pontos, ela te deu apenas 6,67 pontos. Aí você fala, vou entrar com recurso que tá tudo aqui, ó, não é? Pois bem, vamos com calma. Por quê? Porque existe uma nota, certo? Um cálculo que a banca faz, que é dividir a sua nota, o valor daquele quesito por 6, certo? Então aqui nós teríamos 1,33 de decréscimo para a nota de redação. Essa nota está prevista no edital, gente, quando a banca pede o aprimoramento da coesão e da coerência. Está lá no edital, tá? Então, quando ela fizer isso aqui, provavelmente você não errou, não foi conteúdo. Você tem que pedir para o seu professor avaliador, não é? Ou você mesmo observar se você escreveu bem. E a gente sabe quando a gente escreve bem, quando a gente escreve mal, porque a gente fala, poxa, corri tanto contra o tempo, eu vi que meu período ficou muito extenso, eu fui embolando um assunto no outro, eu coloquei o conceito junto com os exemplos, junto com as causas, ficou uma coisa meio mal explicada. Então, para você brigar pela majoração da nota de redação, tem que ser naquela situação assim, olha, eu passei e não quero cair, eu estou quase passando, então eu vou tentar tudo que eu puder. Que aí a gente tenta, não é? Aí eu sempre sou muito transparente com meus alunos, eu falo, não tá bem escrito, tá? É uma nota válida. Como é que tá a sua situação? É de desespero? Então vamos tentar esquecer a redação e bater em cima do cumprimento de conteúdo, para atingir o conceito 4, basicamente, tá certo? Costuma passar, nem sempre passa. Mas
Ah, eu tô reprovado pra caramba e eu tentei isso aqui tá tão bem escrito. Não, tá tudo, eu cumpri tudo, mas não está bem escrito. Então você ficou nessa casa, dificilmente você vai conseguir, tá bom? Mas você pode você mesmo fazer seu recurso, etc, sem nenhum problema. Por que eu falo isso, gente? Por conta disso aqui, ó. Vamos ver algumas questões agora que podem. Agora, veja só, eu falei que pode caber recurso no cálculo, se a banca errar o cálculo dos quesitos ou após a reforma, tá? Do padrão de resposta. Acontece bastante, né, de a banca reformular o padrão de resposta, o examinador não olhar o padrão reformulado e fazer o julgamento com base no padrão anterior. Isso é o que mais me deixa feliz quando eu encontro um recurso nessa situação. Eu falo, meu filho, chegamos a um ponto interessante. Então, essa é uma das situações. Agora, pessoal, vem aqui, ó. Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve abordar o tema e os aspectos propostos de maneira clara, coerente, empregando mecanismos de coesão textual. Esta aqui é que é aquela notinha que a gente pega o valor e divide por 6 para cada quesito, tá certo? Tudo bem? Veja que a banca, outro detalhe interessante, então aqui foi a nota de redação. Agora eu vou falar sobre conteúdo, expectativa de conteúdo. Veja que a banca notou que sua abordagem pode variar e você tem que ficar de olho nisso aqui, porque isso aqui não é fixo, certo? É claro que tudo isso aqui é embasado na Lei Maria da Penha, mas não é fixo, tá certo? Veja, por exemplo, no item 1, a banca te pede o conceito, né, de violência doméstica. Então, cada um de vocês vai conceituar essa violência meio que já falando sobre os tipos de violência. Não está ruim, porque a lei faz isso mesmo, tá certo? Ela vai tratar da violência doméstica nas suas várias variáveis, tá certo? As várias hipóteses de ocorrência, que é a violência física, psicológica, etc. Tudo bem? Ok. Quando você. Veja que, em relação aos exemplos, aqui o que vai acontecer muitas vezes é que essa tipificação, não é? Ela vai se confundir um pouquinho com os exemplos. Tá? Veja que, ó, consideram corretos tanto menção a casos com atos concretos. Se você lembrou de um ato de violência contra alguém, né, de renome, etc., tudo bem. Mas pode ser que você vai fazer essa menção aos tipos de violência previstos no artigo 7º da Lei Maria da... Artigo 7º não. Nos primeiros artigos da Lei Maria da Penha, de cabeça agora eu não lembro, certo? E você... não, do artigo 7º mesmo, desculpe. E você vai aqui meio que puxar um assunto dentro do outro. Então a gente tem que ver, naturalmente deve haver reforma desta parte do padrão, pelo menos eu aposto, porque muita gente pode ficar ali entre 2, né, quesito 2, quesito 3, por conta dessa menção a usar os tipos como exemplos. Eu não vejo que seria um erro, eu vejo que o aluno está bem informado em relação à Lei Maria da Penha, usou esses tipos, tá certo? Essas hipóteses de violência como exemplos. Tá bom? Até porque a banca separa bem, ela vai falar, no enunciado, né, gente? Ela fala de causas e tipos de violência. Ela fala de exemplos, causas e tipos de violência. Então os exemplos vão se fundir, tá certo? Com esses tipos de violência. As causas são diferentes, que é a cultura de misoginia, que é a cultura machista ou patriarcal, né? Outras causas, por exemplo, como consumo de drogas, bebidas alcoólicas, etc. Enfim, vamos lá. Item 2, aqui também, pessoal, lembrando que como a banca deixou abordar a variagem, deixou fazer uma abordagem variada, né? Que mistura que eu fiz agora. Na Lei Maria da Penha, lá no capítulo 3 da Lei Maria da Penha, tem a atuação da polícia, né? Atendimento aí pelas autoridades policiais. Então isso é dividido em quê? É dividido em providência, diretrizes e procedimentos. Né? As providências estão nos artigos, em peso, as diretrizes estão nos incisos e os procedimentos nos parágrafos. Então é muita coisa, esse capítulo é muito grande. Naturalmente, se a sua abordagem não bater com a do examinador, você tem que olhar se você tratou. Ele não colocou tipo assim, ele não quis só providências de modo que você pudesse ser levado a erro, ou não quis só. Isso aconteceu na PCCE, tá? Porque a banca, o examinador falou de providências e no padrão de resposta dele veio providência, procedimento, diretriz. Então muita gente recorreu contra aquele padrão, né? Fiz muito recurso nesse sentido para a prova do escrivão. Então aqui a banca, o examinador não fechou. Então você tinha um largo número de exemplos que você poderia mencionar sobre essa atuação
da Polícia Civil, tá bom? E na abordagem do item 3, a banca, veja bem, ela pediu no singular, ela pediu sugira um exemplo de ação que poderia melhorar a atuação da Polícia Civil. Se ela pediu isso no singular, a gente tem que olhar aqui, olha só. Ela trabalhou aqui com três quesitos, né? Veja que no segundo, veja que no primeiro ele falou assim, limitou-se a mencionar que podem ser tomadas medidas sem exemplificar nem especificar nenhuma medida. Aqui, quando a pessoa realmente não escreveu, foi nada, ela enrolou. Deu o exemplo de uma medida que pode ser tomada, mas explicou de forma insuficiente e inconsistente. Pois bem, se você citou uma só medida, mas explicou essa medida, naturalmente você vai pular para a casa 3. Mas muitas vezes o examinador julga que foi inconsistente pela falta de exemplo. Mas o exemplo vai ser o mesmo exemplo da medida. Então a gente tem que observar, senão vai ter uma cobrança aqui em que você colocou um exemplo, explicou muito bem e mesmo assim ele deu inconsistente. Aí a gente tem que defender que a questão pedia singular, tá bom? Então, gente, em relação ao conteúdo, né, não sei se ficou bem claro, mas é esta a ideia. E para finalizar, a parte gramatical. A parte gramatical, ela é muito sensível, porque cada erro gramatical no Sebrasp vai gerar em torno de 0,17 para menos, tá? Porque isso aqui se joga numa fórmula, aí conta-se a quantidade de linhas, mais número de erros, tem o multiplicador 4, que é o multiplicador alto, não é? Então cada erro pode ficar nessa casa. De tal sorte que você realmente precisa ver, porque uma das partes que tem dado mais provimento de recurso é a presença de erros gramaticais listados e inexistentes. Aí a gente vai olhar naquela linha e realmente não tem nada. É até um recurso muito simples de ser feito, mas bastante eficaz quando ele aparece. Então, aqui a gente tem esse tipo de situação acontecendo, tá? Lembrando que às vezes a pessoa acha assim, se eu afastar esse erro de morfossintaxe, eu vou ganhar um ponto. Não, gente, tá certo? Então fica um pouco longe você ganhar um ponto. Depende de quantos erros de morfossintaxe serão contados, né? Quantas vezes você vai multiplicar esse 0,17 para chegar a um ponto. Tranquilo? Então é bastante comum isso. Se você, não é, a gente ainda está com algumas vagas no turma de redação com cursos para recursos, lógico que se esgotam muito rapidamente, tá, pessoal? A gente tem ali talvez umas 5 vagas, eu fiz a proposta para 10 vagas, a gente não tem como passar disso, tá certo? Até porque a gente vai negando muito, então vai negando, o tempo é muito curto. Mas a gente deve ter umas 5, vou fazer 5 vagas, porque tinha umas 4, 5 vagas, não sei se foram preenchidas e tal. Mas na hora que passar o horário de publicação, a gente já sabe que 2, 3 horas depois esgota mesmo. De qualquer maneira, não é? O que você precisa saber? Você entra em contato aqui debaixo desse vídeo, tem a descrição, tem os nossos contatos e a gente passa informação sobre como a gente trabalha os recursos, tá? Para quem for fazer o recurso sozinho, muito simples. Basta você, não é, na introdução do teu recurso, deixar claro a quantidade de pontos que você almeja ganhar, certo? Isso é importante. Na fundamentação, explicar os seus porquês e na conclusão você reiterar essa quantidade. Tá? Isso que é muito importante. Recursos curtos são os recursos que dão mais provimento. Recursos muito extensos, só se você tiver argumento realmente válido, porque a banca tende a indeferir recursos muito extensos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até mais. Depois eu publico mais vídeos se a banca reformular o padrão, chamando atenção para alguma coisa interessante, tá?